Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Filipenses capítulo 4, do versículo 5 ao 7. Manutenção da alegria. Você ouviu ontem que a alegria é uma escolha. Você pode se perguntar, mas eu não escolho ficar triste. É verdade. Você não escolhe o sentimento ou a sensação de ficar entristecido ou o sentimento e a percepção de ficar alegre, mas você escolhe os pensamentos que vão levar você a ter um sentimento ou outro. Esta é uma decisão, por isso que a alegria foi elevada à posição de mandamento pelo apóstolo Paulo. Assim ele diz no versículo número 5, qual deve ser uma decisão, como nós podemos construir ambientes que proporcionem alegria para nós e para outras pessoas. Assim diz o versículo 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. O Senhor está perto e a presença de Jesus em nós e ao redor das nossas vidas deve gerar em nós a amabilidade, ou seja, a capacidade de ser amado, a facilidade de amar e também ser amado por outras pessoas. Por isso a nossa primeira manutenção para a alegria é mantenha um coração amável, tenha atitudes que gerem em outras pessoas e em você um ambiente que facilite a alegria. A segunda coisa é que você precisará combater os ladrões de alegria. Uma delas é mencionada no versículo 6, quando diz, não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é um inimigo terrível da alegria e nós precisamos vencê-la. A ansiedade nada mais é do que a tentativa de controlar algo que nós não podemos. É a nossa resposta, muitas vezes, favorita àquilo que sai do nosso controle. A ansiedade é o sofrimento que acontece em mim por alguma situação que eu temo que aconteça, diferente da angústia. A angústia é o sofrimento que eu experimento diante de algo que está acontecendo. Uma perda, uma traição, um esquecimento, abandono. A situação é real, eu não temo que ela aconteça. Agora a ansiedade não. A ansiedade é o sofrimento que eu tenho pelo amanhã, por aquilo que eu temo que aconteça. E isto, sem dúvida alguma, vai roubar a minha alegria. Não há pessoa que viva ansiosamente que não perca a sua alegria. Por isso você deve combater o ladrão da alegria, que é a ansiedade. Em terceiro lugar, você percebe que é necessário aprender a expressar os seus sentimentos e percepções diante de Deus. Ou seja, você não deve manter emoções aprisionadas, mas você deve levá-las diante de Deus em oração. Por isso que o versículo 6, a parte B diz assim, mas em tudo pela oração e súplicas. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em comparação esteja em oração e em súplicas. Não há maior exercício de expressão das nossas emoções acumuladas, aquelas que nos fazem mal, aquelas que nos adoecem, do que quando nós oramos. Não há maior terapia diante de Deus do que quando nós abrimos o nosso coração e expressamos aquilo que está trazendo em nós dor, aflição, preocupação, medo ou pavor. Apresente-se diante de Deus. Em quarto lugar, você precisará treinar a sua mente para não ver o pior das pessoas ou das circunstâncias, mas você precisará exercer a gratidão. Veja o que diz o versículo 6, a parte B. E com oração de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ela está dizendo, não andem ansiosos, mas coloquem diante de Deus os seus pedidos em súplicas e também com ações de graças. Todas as vezes que você agradece, você tem que pensar nas coisas boas. Quando você tem uma mentalidade que agradece, quando você exerce a gratidão, você treina a sua mente para ver as coisas boas nas pessoas, nas circunstâncias e na sua vida. Senão, você não terá condições de agradecer. Gratidão é um exercício que nós aprendemos e protege o nosso coração dos ladrões da alegria. Em quinto lugar, trabalhe por aquilo que você pode mudar.
e deixe Deus trabalhar com aquilo que só Ele pode fazer. Assim diz o versículo 6. Apresentem seus pedidos a Deus. Ele está dizendo, não trabalhe por aquilo que você não pode mudar, mas coloque os seus pedidos diante de Deus, porque Ele trabalha e Ele sim pode mudar. Em quinto e último lugar, para você lidar com os ladrões da alegria, você precisará aprender a desfrutar das bênçãos de Deus sobre sua vida. Assim diz o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ele está dizendo que a paz de Deus é um presente e é Ele que nos abençoa. Podemos orar. Amado Senhor, ajuda-nos a combater os ladrões da alegria. Ó Deus, protege o nosso coração da ansiedade, nos ajude a exercer a oração e a gratidão. Ajuda-nos a receber a paz que o Senhor nos dá. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.